E aí, qual que é a diferença entre filósofo e professor de filosofia da perspectiva do Luiz Felipe Pondé? Eu vou aproveitar que me mandaram esse vídeo do professor Luiz Felipe Pondé e comentar e declarar minhas observações, minhas argumentações aqui ao que ele fala. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto aqui não é filosofia. O vídeo que eu vou analisar é esse aqui, ó. Vamos ver se o som está saindo. Existe diferença entre professor de filosofia e filósofo? Do ponto de vista da história da pessoa, uma vez que ela tem escolhido estudar filosofia, e aí a empregabilidade mais direta é da Do ponto de vista da história da pessoa. Eu não começaria por essa resposta não, mas vamos acompanhar. Tá. aula, seja em escola, seja em universidade, e no começo da carreira, as duas coisas podem estar misturadas, né? Tá, do ponto de vista da história da pessoa, as duas coisas estão misturadas. Tá, mas isso não é uma resposta ainda. Então vamos lá. Porque o filósofo, eu vou Uhum. lembrando aqui uma definição básica, mas muito interessante, do Gilles Deleuze, filósofo francês do século XX. Eu já sei qual que é a definição que ele vai dar. Definição de que o filósofo produz conceitos. Vamos ver. No livro dele sobre filosofia, o filósofo é um artífice de conceitos, é alguém que produz conceitos, né? Acho que é uma definição bastante elegante. Eu vou parar aqui, vocês vão escutar meu filho falando no fundo aqui, então não se preocupem. Eu vou parar aqui porque essa definição de que filósofo é um produtor de conceitos, ela é simplesmente insuficiente. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi foi na faculdade, o professor de filosofia especialista em Nietzsche, e que lia Deleuze, porque o Deleuze fala sobre o Nietzsche também. Ele sempre falava isso nas suas aulas. E certa vez, eu estava numa defesa se eu não me engano, era dissertação de mestrado ou era um TCC. Era uma defesa. Esse professor estava lá comentando, e tinha outro professor também, só que não era da filosofia, era da geografia. Estava lá. E esse professor de filosofia, comentando, depois da apresentação da dissertação ou do TCC, eu não me lembro agora, menciona o Deleuze, fala sobre essa definição de que o filósofo é aquele que produz conceitos. E o professor de geografia protesta, fala assim, opa, não, nós da geografia também produzimos conceitos. E aí o professor de filosofia se embananou todo, desconversou, obviamente, porque ele nunca tinha ouvido alguém desafiar essa definição. Mas essa definição ela é muito pobre, para falar a verdade, ela é muito fraca. Porque sociólogos produzem conceitos, antropólogos produzem conceitos, historiadores produzem conceitos, físicos produzem conceitos, astrônomos produzem conceitos. Ah, não, mas a filosofia produz conceitos gerais, abrangentes. Esses caras também, entende? Físicos nem se fala, né? Físicos nem se fala. Então, produzir conceito não é algo que defina a filosofia, porque não é algo que diferencie a filosofia de todas as outras atividades. O filósofo produz conceitos? Sim, mas isso não o diferencia. Então, essa é uma definição bastante insuficiente. Mas vamos ver como é que ele desenvolve. E a filosofia é uma arte de conceitos. Então, o professor de filosofia é normalmente compreendido como alguém que domina essa história da filosofia, né? Compreende. Falso. O professor de filosofia não é geralmente entendido como alguém que domina a história da filosofia, não. Se, por um lado, o professor de ensino médio de história da filosofia tende a dominar mais a história da filosofia, porque dele é exigido que ministre esse conteúdo para os seus alunos, na universidade a história é bem diferente. Na universidade, assim, chega até a ser engraçado o quanto professores especialistas numa área ou num filósofo não sabem nada de outras áreas e de outros filósofos. Na universidade isso é muito comum, muito comum. Professores de lógica, por exemplo, não sabem nada de filosofia antiga. Professores de filosofia antiga, por exemplo, não sabem nada de filosofia contemporânea e moderna. Professores de moderna, por exemplo, nem se metem a falar sobre filosofia da ciência, filosofia da linguagem. A coisa mais comum do mundo é ter professores de filosofia hiper, ultra, mega especializados numa área e ignorando todas as outras na universidade. Vamos lá. Como ao longo da história da filosofia muitos filósofos produziram conceitos,
e ele apresenta esses conceitos para os alunos dentro de uma chave histórica, normalmente, ou não necessariamente, e com E aí, isso tudo ele bem? mostraria aos alunos como eles podem aprender a produzir conceitos acerca de certos problemas que percorrem a história da filosofia. O bem e o mal. É, acho que quase sempre não funciona assim, não. Ao ensinar como os filósofos pensaram, ele ensina os alunos a como produzirem os seus próprios conceitos. Quem dera, quem dera. Quase sempre o ensino de filosofia é um ensino que eu chamo de doxográfico. Doxografia vem de doxa, que é opinião, e grafia, que é registro escrito. As palavras juntas aqui designam a coletânea da opinião dos filósofos. Geralmente, filosofia é ensinado como doxografia. Sócrates pensava isso, Platão pensava aquilo, Aristóteles pensava aquilo outro, Santo Agostinho, Descartes, por aí vai. Ensinar a produzir o próprio pensamento passa por isso como uma etapa, mas é preciso ensinar, por exemplo, a expressar, a comunicar, a argumentar, a identificar argumentos, a contra-argumentar, a formular alguma coisa, e não só ensinar o que os filósofos pensaram. Quase sempre em sala de aula não acontece de ensinar os alunos a produzir os próprios conceitos. Quase sempre. O mal, Deus existe ou não, a política, a ética, né, a filosofia da linguagem, sei lá, vai aí um monte de áreas clássicas, a filosofia metafísica, realidades para além da matéria. Agora, é claro que o professor de filosofia, se ele for professor de escola, ele normalmente vai estar submetido a programas, inclusive muitas vezes programas que vêm do MEC, que é um monte de burocrata chato, que só Acho que aqui ele está tergiversando, né? Não tem muita coisa a ver com a pergunta. Qual que é a diferença entre professor de filosofia e filósofo? O que tem a ver? O professor de filosofia tá sob sei lá, sob os princípios do MEC. isso atrapalha o chão da sala de aula. E aí ele tem que percorrer esses programas, e aí, às vezes, o ensino da filosofia pode ficar, às vezes, um pouco burocrático. Por outro lado, também, às vezes, o professor de filosofia se transforma num pregador. Então, Qual que é a relevância de diferenciar? Eu sei que tem professores de filosofia que são pregadores, mas eu ainda não estou entendendo a relevância para dizer qual que é a diferença entre filósofo e professor de filosofia. Mas vai. ele gosta de certos filósofos, então ele prega esses filósofos em detrimento de outros, porque, afinal de contas, tem que fazer recortes também num programa, não dá para dar tudo, né? Mas Uhum. ele tem que ter um repertório para conseguir realizar esse trajeto pela história da filosofia, né? Também Já falei que não tem que ter. Já falei que não tem que ter. Não é necessário que tenha. Mas vai. existe uma coisa, o professor de filosofia muitas vezes é alguém que estudou, se formou e, por uma série de razões, dedicou a vida inteira ao ensino. Não necessariamente ele precisa gostar de dar aula, o que provavelmente vai ser uma merda. O Pondé tá enrolando, né? Vocês notaram aqui, né? Ele não sabe muito bem o que ele tá falando, não. Ele não tá falando mais sobre a distinção entre um e outro. Mas vai. Mas não só em filosofia. Grande parte dos professores começam se achando o máximo, envelhecem, ganhando mal, e acabam, num certo momento da vida, perdendo muito tesão, inclusive porque a diferença de idade se torna muito grande entre ele e os alunos, né? Será que ele tá. Eu não sei, tá? Mas como não tem nada a ver com a pergunta, será que ele tá falando dele mesmo aqui? Não sei, não tem nem como saber, né? O filósofo, compreendido como alguém que vai produzir conceitos de fato, há nele uma ideia de que ele vai produzir conceitos com alguma originalidade, né? Com alguma originalidade, produzir conceitos com alguma originalidade. Vamos ver. Originalidade não é um requisito, tá? Para ser filósofo, mas vamos ver como é que ele desenvolve isso. Opa, aqui. Que ele conhece a história da filosofia, Não é necessário conhecer a história da filosofia, já argumentei a respeito disso. que ele pode ter lá seus filósofos que foram mais importantes na sua formação, certos problemas que, de fato, foram de interesse dele. Aí sim, sempre é assim, né? Sempre há uma seleção. Uhum. E que ele vai, então, se dedicar a escrever livros, dar aulas, produzir seminários, cursos, em que ele vai desenvolver o raciocínio dele, por um lado, dialogando com a história da filosofia, todo Dialogando com os filósofos com quem ele dialoga, não com a história da filosofia, mas tá. filósofo dialoga com mortos, em grande parte, e, por outro lado, ele vai dar alguma versão mais original, com a cara dele, com o jeito dele,
desses problemas que a história da filosofia e a filosofia sempre trabalharam. Ok. Faz sentido, faz sentido. Mas eu queria fazer uma ressalva, porque eu sei que muita gente pensa isso, que é a seguinte: filósofo é só Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, blá, 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 blá. Falso. Para ser filósofo não precisa só revolução, quer dizer, só não. Não precisa chegar até uma revolução na história da filosofia. Isso é tão falso quanto dizer que para ser cientista é preciso ser Einstein e Newton. É claro que não. Um cientista pode ser simplesmente aquele que avança uma pesquisa já em andamento. Ele não precisa inventar uma pesquisa nova, descobrir alguma coisa que ninguém descobriu. Do mesmo modo, o filósofo. O filósofo pode ser só aquele que avança uma pesquisa em andamento. Essa pesquisa não precisa ser original. Vários filósofos que nós consideramos filósofos hoje, que são os estoicos, por exemplo, eles não apresentam novidades. Eles só avançam o campo de pesquisa já instaurado do estoicismo. E assim na escolástica, na Idade Média, entende? E assim no ceticismo, e assim no epicurismo, e por aí vai. Você não precisa instaurar algo novo para ser filósofo. Mas o Pondé tomou cuidado de ser um tanto quanto certeiro na escolha das palavras, né? Alguma originalidade. Alguma originalidade no sentido assim, é sempre o seu modo de ver a tradição. Ainda que esse seu modo não seja revolucionário. É isso, mas acabem com esse negócio de que precisa ser entrar para os livros de história para ser um filósofo. Não precisa. Não precisa. Vamos lá. Esse nível de originalidade pode ser maior ou menor. Se ele circular pelo mundo dos ricos e falando línguas que todo mundo lê, como o inglês é o mais exemplo, escrevendo, ele provavelmente terá um impacto histórico maior. Se ele viver num universo mais restrito, numa língua que não se lê, ou mesmo que não tenha interesse em percorrer um universo de países ricos, provavelmente ele vai ter menos impacto. Mas ele está confundindo impacto com originalidade, né? Uma coisa você tem impacto no sentido de você ser conhecido, outra coisa é você ser original. São coisas diferentes, né? Mas eu diria basicamente que a diferença entre o professor de filosofia e um filósofo não é necessariamente a exclusão de uma coisa da outra. Ainda que um filósofo possa produzir literatura filosófica interessante, conceitos originais, e não necessariamente gostar de dar aula, e nem ter dado aula há muito tempo. Mas eu acho que uma diferença importante é que o professor de filosofia ele se dedica a produzir um repertório nos alunos sobre conceitos que foram criados por grandes filósofos. Enquanto que o filósofo é alguém que está digerindo a realidade hoje, inclusive mesmo com o diálogo com grandes tradições anteriores. Você nunca é um filósofo a partir do zero, todo filósofo está dialogando com a tradição, mas que ao mesmo tempo ele esteja sentado à mesa contemporânea, debatendo problemas do mundo, das pessoas. Não é um requisito essencial você debater problemas do mundo contemporâneo para ser um filósofo, não. Como eu falei, você pode só avançar uma tradição naquele campo de pesquisa específico. Filosofia hoje é uma área de especialidade como todas as outras são. Então você não precisa falar sobre as questões contemporâneas para ser filósofo. Você pode ser um filósofo que fala sobre as questões contemporâneas, mas você não precisa. Não é um requisito, não. Pessoas do país em que ele está vivendo, em geral, e que, nesse sentido, ele seja alguém que produz, que domina a arte de criar conceitos enquanto tal, e que Não, eu já muitos falei que deles não. tenha alguma substância de originalidade. Entendi. Então, deixa eu falar qual que é a minha concepção, né? O que eu penso sobre essa diferença. A diferença entre um professor de filosofia e um filósofo é a mesma diferença entre um professor de artes e um artista. É a mesma diferença entre um professor de música e um músico. É a mesma diferença entre um professor de natação e um nadador. Veja, as duas coisas podem ser a mesma coisa? Sim, o artista pode ser professor de artes, o músico professor de música, o nadador professor de natação. Só que as duas coisas podem estar separadas. Eu vou tirar dessa história aqui, desse meu exemplo aqui, o nadador. Deixa eu focar só no artista e no músico, tá? É possível que um professor de artes ensine aos seus alunos quais foram todas as escolas artísticas da história. E, portanto, ele ensina o que os artistas produziram para os alunos. Ele ensina necessariamente os alunos a fazer arte? Não. O professor de música pode ensinar a história da música, desde o início até hoje. Isso implica dizer que ele ensina para os alunos como produzirem suas próprias músicas? Não.
O negócio é análogo aqui quando falo de professor de filosofia. O professor de filosofia é aquele cuja especialidade, de modo muito simples, porque eu sou um professor de filosofia, é traduzir o pensamento filosófico até agora para quem não é iniciado. Esse é o papel primordial do professor de filosofia. E a principal qualidade de um professor de filosofia, dada essa finalidade, é a sua capacidade didática. É a sua capacidade de explicar conceitos complexos de um modo não complexo, sem se perder na simploriedade, na superficialidade. Esse é o papel do professor de filosofia. O professor de filosofia não necessariamente, produz um pensamento próprio. E o que é produzir um pensamento próprio? O que seria a característica do filósofo? Primeiro, não significa originalidade no sentido de revolução. Né? Nunca ninguém pensou nisso antes. Não significa. Significa, sim, construir a sua própria argumentação. Note bem, essa argumentação ela pode ser concordante ou discordante de alguém. Você pode concordar com alguém e ainda assim esse ser o seu pensamento, desde que você saiba quais são as suas premissas, qual é a sua conclusão, qual é o processo de inferência que você está utilizando. Desde que você consiga articular o seu raciocínio, você pode concordar com alguém. Uma coisa é você concordar com alguém por aderência. Eu só concordo, não sei porquê, mas eu concordo. Outra coisa é você concordar com alguém por raciocínio. Eu concordo por causa disso, disso, disso e disso. Isso já é filosofar. Só que pensar por conta própria, por pensar por conta própria, sociólogos, antropólogos, cientistas pensam por conta própria. Em filosofia, a especificidade se dá, e esse pensamento por conta própria se dá a respeito de certos problemas que tradicionalmente, e não essencialmente, são da alçada da filosofia. Eu, Vitor, seleciono em 4 grandes problemas: metafísicos, epistemológicos, éticos e existenciais. Problemas metafísicos dizem respeito a essa grande pergunta que pode se ramificar em várias outras. De que aspectos mais fundamentais é constituída a realidade? Problemas epistemológicos. De novo, uma pergunta guarda-chuva. Dentro dela tem várias outras. Como é que nós sabemos que conhecemos a realidade? Pergunta ética. De novo, pergunta guarda-chuva. Dentro dela tem várias outras. Como devemos nos comportar uns em relação aos outros? Pergunta existencial. Qual que é o sentido da vida? Como é que eu conduzo a minha vida singular? São 4 grandes perguntas filosóficas: metafísicas, epistemológicas, éticas e existenciais. Dentro delas, repito, há várias outras. Se um filósofo se coloca... Quer dizer, se um filósofo não. Se alguém se coloca a responder esses problemas e desenvolve seus próprios raciocínios, é um filósofo. Está filosofando. Para responder esses raciocínios, ele terá que dialogar com quem já respondeu essas questões antes também. E, portanto, o diálogo com a tradição se faz a partir daí. Percebe? Então, esse é o filósofo. Ele não inventa conceitos prontos. Porque o geólogo, um historiador, sociólogo e por aí vai, inventam conceitos. Mas não é inventar qualquer conceito. É se pôr a raciocinar e a articular esse raciocínio tendo em vista certos problemas que, tradicionalmente, são da alçada da filosofia: metafísicos, epistemológicos, éticos e existenciais. Essa é a grande diferença do filósofo para o professor de filosofia, que só ensina o que os filósofos anteriores ou atuais pensaram ou vêm pensando. As duas coisas podem ser a mesma pessoa, filósofo e professor de filosofia, mas podem se apartar também, assim como o professor de música se aparta do músico, né? O professor de arte se aparta do artista. Certo? Espero ter deixado claro aqui a diferença a partir do vídeo do professor Luiz Felipe Pondé. Se vocês tiverem ideias de vídeos que eu possa reagir e comentar, que deem uma boa conversa, coloque aqui nos comentários também. Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.